Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao New Safety 360, o seu painel informativo semanal. Eu sou Júnior Almeida e tenho o prazer de receber vocês aqui para falar sobre a NFPA 20, que é a respeito da casa de bombas. Tenho ao meu lado Otávio Stigliano e Célio Camargo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Opa, um prazer estar Vamos aqui. conversar sobre casa de bombas? Vamos lá. Muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente pode iniciar a referência da casa de bombas? O que regulamenta ela é Sim. a NFPA 20, ok? Rege os parâmetros mínimos que você tem que ter numa casa de bomba. Você pode utilizar um motor elétrico ou um motor diesel, sendo que a preferência, na maioria das vezes, inclusive pela seguradora, é pelo conjunto motor-bomba diesel. Por quê? Se faltar energia, tiver algum problema, e a bomba tiver sempre em manutenção, o diesel é mais confiável. Tá. Como é que se determina uma capacidade de uma bomba de incêndio? Através do maior risco, tanto de sprinkler como do sistema dilúvio, somado com o hidráulico ou qualquer outro tipo de sistema da instalação, sempre pelo maior risco, aquele que vai fazer a maior demanda. Você considera uma porcentagem um pouquinho acima para as perdas no decorrer dos anos seja coberta, ok? Então, aí você parte para o projeto especificamente da casa de bomba. Geralmente numa área que fique bem localizada, bem ventilada, próximo da reserva de água de incêndio, que é o reservatório, né? Projeto de uma maneira que você tenha uma casa de bomba arejada, né? Bem ventilada, que seja fácil de você acessar os equipamentos para uma manutenção e para uma inspeção. Tem os equipamentos que são os básicos, né? Além da bomba, válvulas de retenção, válvulas de manobra, se for conjunto motor-bomba diesel, a válvula de alívio e segurança. Temos o flow meter, que é o aparelho que faz a medição, que é recomendado anualmente para você fazer a verificação do sistema. O sistema de arrefecimento, que pode ser por radiador ou por intercambiador de calor. O quadro de comando, que é onde você faz as operações do sistema automático, manual ou desligado. Que mais? Temos também, ela tem uma redundância quando é motor diesel, trabalhando com 2 bancos de bateria, banco 1 e banco 2, com uma falta de um, o outro repõe, assim, alternativamente, até umas 3 tentativas. Sim. Entendeu? Então, são alguns requisitos que a norma pede, que você tem que atender. A casa de bomba, a bomba de incêndio é o coração do sistema, ele que vai mandar água na vazão e pressão necessária para atender o seu sinistro, ok? Camargo, alguma coisa que a gente pode... Não, para acrescentar aí, né, Otávio, a gente tem as casas de bombas que os reservatórios são posicionados em pontos elevados. Tá. Então, a gente tem a pressão da coluna d'água sobre o sistema. Em alguns casos, a diferença manométrica é tão grande que, às vezes, nem é necessária a utilização de bombas. Só a própria diferença de altura faz com que tenha a pressão e a vazão correta para alguns tipos de sistemas, né? Esse também é um sistema complementar que não utiliza, mas a casa de bombas, em 95% dos casos, é utilizada, né? O Otávio frisou bem. Agora interrompi, desculpa, Camargo. Mas assim, os projetos do bombeiro, ele solicita que seja instalado no projeto um bypass, ou seja, isso que você falou, ele tanto pode ser alimentado pela bomba de incêndio como pela gravidade. Se em algum momento a bomba vier a falhar, pelo menos ele tem a pressão da gravidade para abastecer. Normalmente é um sistema de hidrantes. Tá. Então, e assim, é muito importante onde for instalar a casa de bombas, quando é o conjunto motobomba, ele precisa estar muito bem ventilado para fazer uma troca de arrefecimento do motor, né? Então, casas de bomba onde o motor fica enclausurado, jamais pode ser com radiador. Né? O motor que tem radiador, ele sofre muito com o sistema de arrefecimento. Então, é interessante sempre pensar na ventilação, na troca que você tem no ambiente com o ambiente externo. Isso facilita, ajuda o motor a trabalhar mais refrigerado e a perda de performance da bomba é muito pequena. Quando instala-se em lugares fechados ou com uma troca deficiente,
o motor tende a ter um aquecimento maior, a bomba tem um aquecimento maior e com isso uma perda de pressão na rede. Então é muito importante na hora de escolher pensar no arrefecimento, na troca do meio que ela está com o meio externo, entendeu? Então isso é uma coisa que também tem que ser pesada aí na hora de escolher o lugar, né, onde vai ser colocado, ser posicionada a Sim, casa claro. de bomba, né? Com certeza. Começa no projeto, né? Assim, Isso. você tem um projeto bem pensado, bem elaborado, inclusive você vai ter uma condição melhor de favorecimento para atender os requisitos, né? E tanto pela durabilidade. O tanque diesel, que normalmente para um conjunto moto-bomba diesel, ele não pode ficar nem muito abaixo da entrada do motor, nem muito acima. Abaixo ele sofre um esforço maior para fazer a alimentação do diesel, A sucção, né? e acima ele pode ocasionar o Cálcio hidráulico. afogamento. Sim. Então, é muito importante também definir o seguinte, no ponto do reservatório do diesel, o ponto mais alto do tanque cheio não pode ser mais alto do que a bomba injetora. Tá. Pouca gente percebe isso, mas quando eu deixo o nível mais alto que a bomba injetora, eu crio uma pressão positiva na bomba injetora. Se ela, por uma questão ou outra, falhar, ficar aberta, essa pressão vai em cima do bico injetor, que começa o quê? A esguichar o óleo diesel dentro do motor, né? Vai acumular um óleo diesel dentro do motor, o que a gente chama de cálcio hidráulico. Isso pode causar uns danos irreversíveis no sistema, né? No motor, o motor, se ele partir cheio de diesel, ele tende a entortar biela, um monte de transtornos aí que vai causar, né? Então, a montagem, o projeto, a montagem da casa de bomba tem que ter várias observações na hora de ser feito, ser realizado, né? Se não for por uma empresa especializada, que não conhece essas nuances de montagem, pode ser que plante um problema que lá na frente a empresa vai colher, né? A New Safety desenvolve o projeto, a implantação, a manutenção de casas de bombas, conforme norma, né? A gente segue a NFPA 20, a NFPA 25. Isso faz com que se preserve e tenha uma vida útil muito grande do equipamento, porque foi observado desde a sua implantação, da sua manutenção. Aproveitando esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês a respeito da manutenção na casa de bomba, Camargo e Otávio. O que vocês podem falar para a gente a respeito disso, que seja essencial, que as pessoas que estão nos assistindo tenham que fazer? Deixa eu começar, depois eu passo a bola para o Camargo. Então, o próprio usuário, ele tem algumas coisas que é recomendado que ele faça, que é o funcionamento da conjunto moto-bomba diesel por 30 minutos semanalmente e da bomba elétrica 10 minutos. Sim. Então, com isso, ele, além de se familiarizar com o sistema, ele consegue percorrer todo o conjunto e saber se tem alguma normalidade. 30 minutos para a bomba diesel é suficiente para mais ou menos enxergar se num caso de sinistro, a bomba vai poder atender aqueles primeiros momentos até uma chegada de um policial militar, de um corpo de bombeiro, ok? E a bomba elétrica 10 minutos, porque os seus componentes são menos componentes do que o conjunto moto-bomba diesel. A diesel, assim, a recomendação, Júnior, é para que ela seja feita a cada 180 dias, ou a cada 6 meses, né? A troca do óleo, a troca do líquido de arrefecimento e dos filtros. O que acontece? O pessoal imagina o seguinte, olha, o conjunto trabalha muito pouco, né, durante esses 6 meses e começa a negligenciar a troca do óleo, a troca do líquido de arrefecimento. Isso, no começo, não faz muita diferença, mas ao longo dos anos, essa prática de não fazer a manutenção no conjunto motobomba acarreta alguns transtornos que lá na frente pode trazer um custo maior. Então, a recomendação nossa é o seguinte, que se faça as preventivas de acordo com o que o fabricante pede, utilize o óleo, o líquido de arrefecimento, os filtros originais do concessionário, né? Está ali pronto para o apoio. A New Safety, quando faz algumas intervenções na preventiva dos conjuntos motobomba, a gente utiliza o óleo, o filtro e o líquido de arrefecimento da marca. Aí o pessoal fala assim, não, mas no mercado tem mais barato. Tem, mas por um conjunto motobomba que atrás dele tem todo um sistema para proteger
o patrimônio, as vidas Sim, da claro. empresa, né? Eu acho que não é uma economia bacana Uhum. e que a gente não pode ter dúvida, né? O sistema tem que funcionar, ele tem que atender do que foi investido e se espera o retorno dele numa Sim, hora de sim. sinistro, né? Então, a manutenção ela tem que ser feita com peças originais, líquido de arrefecimento e o óleo da marca do fabricante. E quando tiver uma intervenção maior dentro do motor, chamar o concessionário, né? Um conjunto motobomba não é um motor de caminhão. O pessoal confunde muito, acha que um mecânico Justamente. que faz a manutenção Sim. num motor diesel é o mesmo que vai fazer num conjunto motobomba. E muito pelo contrário, ele tem uma série de diferenças do motor de caminhão normal. Acontece assim, um motor caminhão liga por um lugar. Um motor de incêndio num conjunto motobomba, ele tem 8 partidas diferentes, né? Então, começa por aí. E essa é uma. Ela tem o pré-aquecimento, é um motor que fica pré-aquecido antes da partida. E assim vai sucessivamente. Muitas diferenças, né, tem que ser observadas e respeitadas, né? Um conjunto motobomba tem 2 painéis. Então, o pessoal confunde muito, faz uma manutenção deficiente, que isso ao longo dos anos acarreta uma ineficiência no sistema, né? Então, a recomendação nossa é que utilize peças originais na manutenção e que utilize mão de obra especializada, que é o caso da New Safety, né? Sim. Que faz essa preventiva. Vou até aproveitar, convidar para quem nos assiste, para os nossos clientes, fazer uma visita no nosso instituto. Nós temos um conjunto motobomba diesel instalado com bomba jockey, quadro de partida, painel local, reservatório, tanto de diesel como de água. Venha conhecer, venha como é que é ver o processo, venha apertar o botão lá das partidas no conjunto quantas vezes forem necessárias, entendeu? Serão sempre bem-vindos. É uma maneira lá no Instituto de se familiarizar com o equipamento, né? Quando a gente recebe as empresas, os profissionais na nossa treinamento, o pessoal tem a oportunidade de partir várias vezes o motor, de acionar alarme, de ver a integração do sistema de detecção com o sistema de combate, entendeu? Então, é uma visão muito diferente do que é no dia a dia na empresa. Fica muito restrito a utilização, partidas do motor, esse tipo de coisa, acionamentos, né? Já no Instituto a gente tem essa facilidade. Então, a compreensão de quem participa dos nossos treinamentos é muito maior do que aquele usuário que olha todo dia, mas não pode se familiarizar com o equipamento, ver o funcionamento, causa e efeito, né? Por que ele está fazendo tal devida operação? Isso é bacana. Muito bem. E com isso, nós encerramos mais um New Safety 360. Agradeço aqui a participação do Otávio Camargo, que como sempre dividem seu conhecimento conosco, e nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais! Até lá!